Olá, gente, seja bem-vindo aí ao Como Pode, como o podcast da comunidade Nova Jerusalém, né? Hoje o nosso tema é Sociedade do século XXI, valores antigos e novos desafios. Agradecemos a você que nos acompanha a partir de agora, já pedindo para você nos acompanhar nas nossas redes sociais, seja sempre muito bem-vindo. Queremos agradecer também a nossa apresentadora Emily Lobo, né, que teve que se afastar, e nós estamos por aqui, né, nessa árdua missão, podemos dizer assim, de levar para você os conteúdos do Como Pode. Como já diz o título, né, Sociedade do século XXI, valores antigos, novos desafios. Não há como falar de sociedade sem falar também de família, que é o berço da sociedade, tá, gente? É por onde tudo começa. E é por isso que nós chamamos a nossa convidada de hoje, Marcele Chaves. Seja bem-vinda, tudo bem? Prazer te receber. Tudo bem, Augusto, obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você, né, participando desse momento e também estar com os nossos amigos, né, que estão nos assistindo aqui. Isso, que legal. De onde vem Marcele Chaves? Bom, Marcele Chaves... Bom, Marcele Chaves é do planeta Terra mesmo, né? É terráquea. Um lugar maravilhoso, um lugar onde tem comida boa, o Amazonas. Comida é comigo, viu? Comida boa mesmo, peixe, tem açaí, tem tapioca. Que região do Amazonas ali? É Manaus mesmo. Como é que é? Capital. Manaus. Estava sentindo falta do sotaque, né? Manaus, né? Mas faz tempo que está por aqui com Rondônia. Faz tempo. Rondônia aqui, para mim, agora é do coração, né? Que legal. Eu sou amazonense de nascença, mas eu sou rondoniense de coração também. Mas amo essa cidade. Você é uma amazônica que não gosta de tambaqui, é verdade? Olha, eu não sei de onde é essa fonte, mas eu só como tambaqui quando tem. Quando tem muito, eu como muito. Quando tem pouco, eu brigo. Pelo último pedaço. Pelo último pedaço. Isso mesmo. Qual é a sua especialidade, Marcele? Bom, eu tenho especialização em terapia de família e tenho trabalhado nesse ramo, fazendo atendimento de algumas famílias aqui na comunidade. Que legal. Então, seja bem-vinda, tá? Prazer te receber aqui. O nosso objetivo é exatamente dialogar com as famílias, dialogar com a sociedade e, diante de tantos problemas que a gente tem vivenciado, levar um pouco de luz também, né? Orientação para essas famílias. Uma coisa é certa, eu até anotei aqui, Marcele, independente da crença, independente se você tem crença ou não tem crença, todos nós fazemos parte de uma sociedade e, com certeza, todos nós fazemos parte também de uma família. Ou somos, de alguma forma, positiva ou negativamente, profundamente marcados por algum fato dentro da família ou no contexto familiar. E hoje nós vamos falar aí de sociedade, de família, a partir de valores humanos, também valores espirituais, né, desafios, conquistas, né, como a gente pode melhorar quanto família. Então, quando nós falamos de família do século XXI, por que esse tema ainda continua sendo tão importante, mesmo diante da modernidade, da tecnologia, do momento em que nós estamos vivendo? Por que isso é tão importante? Eu costumo dizer assim, família é família, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história, né? Ela é o primeiro núcleo social, né? A gente não consegue sobreviver sem uma família. Imagina, né? Quando você nasce, você não tem condição nenhuma de se cuidar sozinho, né? E a família é aquele núcleo pequeno, a primeira sociedade que você participa, né? Que você convive. É ali que você aprende sobre comportamento, respeito ao próximo, como as leis, né? Enfim, todos esses valores, eles são agregados e o conhecimento, né, é preenchido dentro da família. Então, quando a gente faz parte de uma família, a gente absorve comportamentos, né, pensamento, ponto de vista, e isso não para por aí, né? Como é o primeiro núcleo, ali faz parte da sua formação base, né? Mas não significa que você vai ficar sempre ali, né? Ela te prepara para o mundo, um outro contexto, um outro ambiente que você vai viver, né? E esse ambiente que você vai viver, você vai ter novas experiências, né? Você vai falar com outras pessoas que fazem parte de outras famílias, tem outra cultura, uma forma de pensar, né, diferente, e você vai trocando as ideias e aprendendo não só com a tua base, mas também com as outras pessoas, né, que você está ali, né, convivendo, conhecendo.
acho que a gente sempre aprende muito com o próximo, né? Você sempre tem algum valor de outra pessoa que você admira, você agrega para si. E a gente vai sempre crescendo, né? Dessa forma. Mas sem deixar aquele vínculo, digamos, de família, aquela base que você aprendeu, por exemplo, é mais ou menos por aí? Com certeza. A gente tem aquele senso de pertencimento, né? Você quer pertencer a algum lugar. Você tem, mesmo quando você sai para o mundo, né? Para você ter a sua batalha do dia a dia, tem algum lugar que você quer retornar. Um lugar que você pensa assim, não, eu pertenço a esse ambiente, né? Esse é o meu lugar. Meu lugar de acolhimento, meu lugar de afeto, né? E a gente sabe que o afeto, ele é uma necessidade biológica, né? Do ser humano. Um ser humano sem ter essa sensação de você ser amado, você ser aceito, né? Ele cria uma casca, né, por fora e para tentar se proteger, ele ataca a outra pessoa. Então, algumas vezes até você se depara com pessoas que são meio rude, né, brusca, ríspida, até no falar, no responder, mas pode ser fruto de um passado de rejeição, né? De falta de afeto. Também dentro da própria família. A gente acredita que a família é o lugar onde você precisa ser aceito, mesmo ninguém vai ser igual. Você é aceito com a sua personalidade. É alguém ali na família que vão te falar a verdade, mas eles não vão deixar de olhar para você como alguém que faz parte dali, né? Então, esse senso de pertencimento é importante. Quando você tem a sensação de que você não está naquele lugar e você vai em busca, né? Você sempre vai procurando algum lugar, vai olhar para algum ambiente no qual você tenta se inserir e fazer parte também, né? É como dizer, sociedade é assim, você não nasceu para viver sozinho, né? O homem ele não é uma ilha, né? É uma frase bem famosa. Há quem diga, Marcelo, que família é sinônimo de problema. E tem gente que quer ficar distante da família, né? Tem gente que não quer saber de nada da família, se isola, às vezes viaja, vai para outro canto, não quer ter contato. Se isola, de verdade. Isso aí. A experiência é muito traumática. O que acontece nesse caso? É porque o lugar onde a gente tem conflitos, né? A sociedade realmente é um lugar de conflito. A gente vê como é que está o mundo, né? Ninguém consegue se entender. Na família não vai ser diferente. Nós temos os nossos conflitos, as nossas diferenças, né? A terapia sistêmica, ela trabalha exatamente nesse ponto, né? É um ponto divergente, um ponto de conflito em que as pessoas não conseguem mais se entender, né? Cada um quer que o seu ponto de vista seja aceito e ele não abre mão daquilo. Mas isso é ruim porque você não consegue crescer, né? E você não se torna uma pessoa empática, né? Você coloca no lugar do outro, vê que a pessoa está tendo o ponto de vista dela e nem sempre está errado ou você está certo, é apenas um ponto de vista diferente. As pessoas não têm respeitado as diferenças, né? Por isso há muitos conflitos, né? E diferenças diversas, né? A gente vê diferenças assim, não é só a questão de você simplesmente dar a sua opinião e todo mundo aceitar. Às vezes é alguém que toma decisões sozinhos, né? Não chega, né, na própria família, naquele núcleo para combinar alguma coisa. E existem vários pontos que pode fazer com que alguém dentro de uma família, ele se encontre em um momento de conflito, né? Então, um conflito tão grande que vai precisar de alguém intervir, né? Esse caso de um querer se sobrepor sobre o outro, às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, de querer achar que tudo tem que ser do jeito dele, isso já vem lá de trás também de algum trauma que sofreu, ou quem sabe da sua visão de mundo, quem sabe porque acha que deve ser só do seu jeito, ou porque falta realmente enxergar as coisas, ou um diálogo para que possa enxergar melhor a situação como um todo. Tem vários fatores que podem levar a essa situação, né? Em algum momento da vida, essa pessoa não recebeu o limite suficiente, a vontade dela sempre esteve ali sendo realizada, né? E não teve essa questão do respeito, né? A outra pessoa, né? Ao próximo, né? É interessante que até vi um depoimento de uma esposa que é bem interessante essa experiência dela. Ela
pediu para o esposo comprar um lanche, né, para tarde, para um lanche da tarde. E eles iam fazer hambúrgueres. Mas quando o esposo chegou, ele chegou com um tipo de carne que não era o que ela Não era apropriada gostava, para né? hambúrguer. Não era. Ela disse que não era de melhor qualidade, né? Que ela comprava, sempre quando ela comprava, era de melhor qualidade. Isso já foi um motivo de briga, né? Ela começou a brigar com o esposo. E quando ela explicou que deveria ser um outro tipo de carne, ele falou, então é só isso. Então, na próxima vez, eu vou comprar, né, a carne que você acha que dá para fazer esses hambúrgueres. E aí ele ficou feliz porque a briga acabou, né, por ali. E ele saiu e isso foi um ponto de reflexão para ela. E ela ficou pensando, por que eu só vejo o lado ruim do meu marido, né? Por que eu não vejo o lado bom? Que ele veio, ele comprou a carne, ele fez o que eu pedi, mas como não foi do meu jeito, isso foi motivo suficiente para começar uma briga, né? Uma intriga. E ela já foi refletindo em vários pontos no passado, que ela brigava, às vezes, com o esposo sem olhar todas as outras coisas boas que ele faz. Talvez ela nem tinha dado a informação suficiente para ele entender também o que ele deveria trazer, né? Exato. E você quer que... Isso tem muito da mulher, né? Ela gosta que os seus pensamentos sejam adivinhados, né? E essa questão é bem complicada, né? Porque às vezes a pessoa ela é prática. Não, precisa disso, vai ser isso, mas se não falar a marca, se não falar exatamente como é, a pessoa vai chegar lá e vai ser prático. Não, esse aqui está mais em conta, então eu vou levar. Então, são situações que você pode observar e analisar que o outro pode não fazer por mal, né? Não é porque a pessoa está querendo irritar você, mas simplesmente é uma questão de comunicação, né? E a falta de comunicação, ela é um ponto de conflito entre as famílias também. Ninguém consegue se entender porque quer que o seu ponto de vista seja aceito, quer que as coisas sejam feitas da sua vontade, não chega um fator comum entre eles, né? Em que todos possam estar felizes. É uma escolha que vai agradar a todos, né? E às vezes não vai sair do seu jeitinho, mas é algo que você gosta, mas que também agradou o outro. Não era exatamente aquilo que você queria, mas é bom para o equilíbrio da família. Todo mundo fica feliz, né? E não tem mais aquela briga, aquela discussão. Às vezes acontece comigo, a esposa diz, traz bife, então, traz carne assim, carne moída, digamos. Aí eu tenho que perguntar, mas bife, que carne você quer para fazer o bife, né? Porque tem umas carnes lá que... Mas só que eu sou peixívoro, não sou carnívoro, né? Eu não entendo de carne, né? Aí eu tenho que perguntar para ela que, é carne para bife, mas que tipo de carne para bife você quer? É uma carne moída, mas que carne moída você quer? Aí ela tem que dizer, porque a mulher é mais detalhista, o homem é mais prático, né? O homem chega numa loja, a minha camisa que eu quero é essa, a calça que eu quero é essa, o tênis que eu quero é esse, já vai levando. A mulher não olha... Nem experimenta, duas, né? 3, 4, né? O homem já sabe, é a minha numeração, eu gostei desse e pronto. pronto. É o número 2, aí já a mulher pega experimenta 10 para levar um e às vezes não leva nenhum, né? Então ela é mais detalhista, realmente. Tem que experimentar, tem que ver se cabe, né? É isso, exatamente. Agora, Marcelo, me diz uma coisa. Muito tempo se passou desde os tempos mais antigos para cá, né? Você como terapeuta de família, o que mudou nas famílias atuais ou na sociedade como um todo, né? Na sua opinião, o que mudou? Continua... Perdemos muita coisa que era importante, tá? Continuamos com aquilo que é essencial, dá para tocar daqui para frente assim, o que falta realmente é um pouco mais de conversa entre as pessoas, um pouco mais de entendimento. Na família, antigamente nós tínhamos um padrão, né, de família. As famílias, elas são compostas, né, o pai, a mãe, os filhos, cada um tem o seu papel, né, e o homem, ele sempre teve aquele papel de provedor, né, aquele papel de que vai proteger a família, e a mulher cuida e administra do lar, né. Com o passar do tempo, teve a sociedade foi aumentando, né? Não tinha mais terra para todo mundo, houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a necessidade de você se adaptar àquele ambiente diferente, né? Houve necessidade da mulher também sair para o mercado de trabalho, então ela já não passaria mais tanto tempo, né? Cuidando dos filhos, educando.
E o ser humano é um dos seres, né, que mais tempo fica com a família, dependendo dos pais e da mãe, né? Se você olha para outros animais, em pouco tempo eles já são independentes, né? Já consegue ter até o seu próprio núcleo familiar. Com o ser humano não acontece assim. Então é um tempo muito longo o processo de educação. Então tem essa necessidade de você passar mais tempo dentro desse núcleo, né? E sabendo disso, foi se terceirizando também a questão da educação dos filhos, né? A mãe já não passa mais tanto tempo, e a presença da mãe é bem importante, né? A gente sabe disso, do pai também, cada um tem o seu papel, né? E alguns, né, pesquisadores até costumam dizer que a mãe, ela ensina mais a questão do afeto, do acolhimento, do cuidado, enquanto o pai, ele tem um papel mais de preparar para a vida, né? Ele não passa muito a mão na cabeça, ele mostra mais assim a realidade, é assim mais prático, é mais exatamente, pragmático. é muito mais prático, né? Ele mostra que o mundo lá fora, ele não vai te proteger, né? Você tem que aprender a se defender sozinho. Então, o papel de cada um é importante, né? E eu acredito que a gente sempre vai precisar desse equilíbrio, né? Porque quando nós temos a perda, né, desse núcleo, nesse formato, a gente acredita que lá na frente a pessoa ela vai ter um pouco mais de dificuldade justamente porque ele não teve essas duas partes importantes, né? Hoje a gente tem um formato de família também, de uma família que a mãe, ela é a responsável pela família toda, né? Então ela é o pai, ela é a mãe, ela tem que cuidar Mãe solo. Mãe solo, né? Ela tem que estar em casa, ela tem que ir para a rua, ela tem que correr atrás do pão, né? Cuidar, né, dos seus filhos também. Além disso, ela tem que educar, tem que fazer tudo. Mas eu já vi também o contrário, né? Sim. O pai está sozinho ali cuidando dos filhos, né? Porque algumas mães também abandonam, não é só o pai que abandona a família. Hoje é bem mais comum você ver que existem mulheres também que elas estão deixando seus lares, né? E está tendo um pouco mais de consciência de que a presença do pai, ela é importante também, né? A gente não vai descredibilizar nenhum dos dois, porque os dois, eles são essenciais, né? Cada um dentro do seu papel, né? Uhum. Transmite aquilo que é importante para o desenvolvimento do caráter, quer seja do menino, da menina. A mãe, como você falou, por esse lado mais emocional, e o pai por esse lado mais prático, mas os dois juntos vão preparar o menino, a menina para a vida, no caso, né? Sim, aí tem de ter pessoas mais equilibradas, né? Tanto emocionalmente, né? Quanto na questão do trabalho também. É bem mais fácil você viver em sociedade, mas é claro que tem aquela questão da personalidade, né, da pessoa. Você observa na própria criança, né? Quando você, não sei quantos filhos você tem, mas a gente percebe que você pode ter 10 filhos, vão ser 10 personalidades diferentes. Então, nunca a educação para um filho vai ser igual para outro, né? Então, a perspectiva de vida do ser humano é diferente, né? Eu até costumo falar para os meus alunos, quando a gente está trabalhando, né, projeto de vida, porque eu também sou professora, a gente percebe que se um pai está ali ocupado trabalhando e tem 2 irmãos gêmeos, eles são idênticos na aparência, característica, né? Mas quando na percepção de vida e na própria personalidade deles, eles são totalmente diferentes e eles podem até vivenciar a mesma situação. Eles podem ter pontos de vista diferentes. Digamos que o pai está ali trabalhando e chega um dos filhos e diz: pai, eu quero brincar de bola. Eu quero que você pare um pouquinho de trabalhar, me dá um pouco de atenção. E o pai vira para ele e diz assim: não, meu filho, é o seguinte, agora o papai está ocupado, eu não posso, mas 5 horas da tarde eu vou jogar com você. Ele sai contente, pega a bola e fica ali ansioso esperando o horário de 5 horas da tarde. E veio o mesmo irmão gêmeo. E ele vai falar com o pai: pai, eu queria que você fosse jogar bola comigo, vamos lá, vamos lá. Ele disse: não, filho, espera um pouco que o papai está ocupado trabalhando, mas 5 horas da tarde eu vou jogar com você, né? Papai promete que vai jogar com você. E aí esse filho sai triste e ele pensa: meu pai não gosta de mim, meu pai não me dá atenção. Ele
gosta mais de trabalhar. Para ele, o trabalho é mais importante do que estar comigo, né? E a gente percebe que as situações são idênticas, as pessoas são idênticas, mas a percepção de vida nunca vai ser igual, né? Nós somos diferentes e nós não podemos ser educados de forma diferente. Cada um é único. É único. Único. Não, o que serviu para um filho, às vezes, não vai servir para o outro. Então, não tem nada pronto, dizer assim, manual para você criar os seus filhos, né? Existem conselhos que você pode, livros que têm conselhos que você pode ler, você pode se especializar nisso, mas no momento de você colocar em prática, você vai perceber que a teoria ela pode te ajudar bastante, e a prática você vai tentar contornar de um jeito que fique melhor para que o outro possa compreender, né? Você vai ter que saber a forma como o outro aprende, para você estabelecer a sua meta de ensino, né? De certa forma, digamos, significa que você vai ter que quebrar a cara muitas vezes para você poder Também. aprender. Também. Com o filho, a gente costuma dizer que o primeiro filho, ele é de cristal, né? Ele, todo cuidado, você vai e faz lava a fralda, bota para ferver a água, coloca a luva para não pegar nas coisas, né? E até a imunidade da criança, ela não é bem desenvolvida por conta de todo o cuidado, né? Que a pessoa tem que primordial. Não pode. Sentar no chão, nem pensar. Mas o segundo filho já é mais tranquilo, diferente, né? E o terceiro, o segundo pode ser até de vidro, né? O terceiro vai ser de plástico. Você deixa o menino brincar, deixa ele correr no chão. Na minha casa não sei nem o que era, porque eram 8, né? Não sei nem o que é série de plástico, de papel, de vidro. Eram 8, Marcele. Pensa na confusão, no caso, né? Agora, você acha, Marcele, como terapeuta familiar, a família pode influenciar, digamos assim, dependendo da construção familiar, ou mesmo dependendo do comportamento, do caráter do pai, da mãe, pode influenciar positivamente ou negativamente? Você acha que isso tem a ver também com a sociedade que nós vivemos hoje, a nossa sociedade moderna, ou nesse mundo pós-moderno? Sim, eu acredito que sim. Nós temos ciclos, né? E às vezes somos tratados de uma forma e o outro ele vai repetir na família, né? É bem sistemático, né? E às vezes você pode até olhar assim, poxa, eu não gosto da forma como meu pai ou a minha mãe se comporta, mas quando você ficar adulto, você vai perceber que em algum momento você vai agir assim também. Você vai se comportar desse jeito. Aí é só o momento de você parar e olhar para si, né? Ter esse momento, né, de mais interno, né? Você olhar para si mesmo e saber por que eu estou me comportando desse jeito, né? Você aprende com o outro e às vezes você nem percebe que as suas ações são repetidas, né, dos seus antepassados. Então é necessário você quebrar ciclos para que não seja passado adiante, né? Senão a próxima geração pode sofrer também, né? Às vezes por que você aprendeu lá fora, olha, lá atrás, ou às vezes uma questão de necessidade, mas seria interessante, digamos assim, olhar melhor o contexto, digamos assim, você não é obrigado, digamos, a repetir as mesmas coisas, né? O seu filho não pode, nem sempre necessariamente pode passar pelas mesmas experiências, quem sabe até pelos mesmos traumas, no caso, né? Às vezes a gente acha que é algo que, nossa, não, isso daí é bobagem dessa pessoa, foi falta de peia, né? Não, mas quando a mulher está grávida, até as emoções que ela passa, se ela passa muito momento de raiva, sustos ou tribulações mesmo na família, né? Aquilo vai passar para a criança sim, né? Só que a nossa genética, você não vai carregar somente o padrão genético. Quando você cresce, você tem condição até de mudar a própria, assim, não, eu herdei dos meus pais, até isso você pode mudar também. Nasci assim, vou continuar assim. Não pode ser aquela síndrome da Gabriela, né? Aquela famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito. Não, você pode mudar. Esse é chamado de epigenética, se não me engano, se não me falha a memória. Você não precisa carregar os padrões genéticos para a vida.
Porque você pode mudar naquele momento em que você para e reflete, né? Até a questão do meio social que você escolhe viver, você pode mudar o teu padrão de comportamento, né? Os outros que não têm nada a ver com a nossa família, né? São uma comunidade totalmente diferente, ele vai te influenciar, você vai observar. Isso vai fazer com que você mude também a forma de você ver a vida, mudando também o teu comportamento, né? Por isso que eu digo que a questão do comportamento, viver em sociedade, é sempre crescente. Não é só no núcleo familiar que você pode aprender, você aprende com outras pessoas, né? E alguns podem se sentir órfãos, mesmo tendo pai e mãe. Poxa, meu pai e minha mãe não dão conselhos, eu não consigo crescer, eu sinto falta disso. É bom você adotar alguém para ser o seu, digamos, tutor, né? Personal life, né? Alguém que vai ajudar você na sua vida, te dar conselhos, alguém que você olha assim, não, eu acho essa pessoa sensata, então eu gostaria que essa pessoa me desse alguns conselhos, ver o que eu posso fazer para melhorar. E aí você vai absorvendo, né, aquelas informações e selecionando o que é melhor para você, né? Tomando cuidado com as más influências. Também, caso, com né? certeza. Agora, Marcelo, me fala uma coisa aí. Na sua opinião, o que sustenta uma família ao longo do tempo, por exemplo? Né? Ao longo do tempo. Hoje em dia, por exemplo, tem aquela questão dos filhos que já são grandes e Já às vezes outras não famílias, estuda, né? não trabalha. É a tal da geração neném também que diz que existe aí, né? Que está Isso é porque a família é tão acontecendo, boa, tão boa, tão gostosa que ele não quer sair, o ninho é tão gostoso, tão quentinho que ele não quer sair, ou é alguma outra situação? Bom, a gente está vendo um fenômeno diferente, né? De pessoas que estão ficando muito mais tempo em casa, né? Conforme o tempo vai passando, não tem aquela... Não digo a necessidade, que todos nós temos uma necessidade de encontrar uma pessoa, né? Em algum momento da vida, o ser humano vai querer encontrar alguém para constituir a família. Então, vai gostar tanto daquela pessoa que vai dizer, não posso viver sozinho, preciso estar com essa pessoa o resto da minha vida. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente percebe que esse momento, essa necessidade parece estar demorando, prolongando mais. Tem vários fatores que pode ser, né, essa questão desse fenômeno, né? Um é que a gente percebe que não está fácil. Para você ter uma família, você precisa se manter. E hoje está bem mais difícil. O mercado de trabalho, ele está muito feroz, né? A competitividade é muito maior, né? O número de pessoas que se formam na mesma área e não conseguem trabalhar e volta para o emprego anterior. Então, pode ser uma série desses fatores que faz com que as pessoas tenham medo de tomar a decisão. Mas outra questão é a própria família pode estar desestimulando, né? Porque você não pode medir o padrão de vida de um casal que está começando agora com o padrão de vida dos pais. Os pais demoraram uma vida inteira para conquistar tudo o que eles têm no momento. E a gente sempre começa com pouco, né? Mora numa casa menor, se tiver que morar numa casa que tenha só um quarto, você vai. Os dois juntos podem trabalhar para construir, né, a sua história, o seu patrimônio. E há um medo, né, de você sair e enfrentar a vida, né? E a gente até aconselha aos jovens, né, Augusto? Casem, você vai ser muito abençoado, né? Não é só quando você... Há quem pensa o contrário, luta, uma série. né? Não case. Você como terapeuta, né, você é acostumado a meter a colher em tantas situações, você orienta que o jovem deve realmente casar, levar sua vida, ir para frente. Eu acredito. Diz o pessoal, cuidar do próprio nariz. Né? Acredito e eu acho que é saudável isso, né? Você pode constituir, né, a sua própria família. É interessante você analisar bem, né? Eu costumo, pelo menos particularmente, eu costumo pensar que a questão do namoro é o momento de você conhecer aquela pessoa, se realmente você vai conseguir conviver com ela, mas depois que você casa, os defeitos eles têm que ser suportados, né? E biblicamente a gente até escuta o conselho, suportai-vos uns aos outros, né? Então vamos até o fim, né? Significa que determinadas situações não vão ser fáceis, né? Não vão ser fáceis porque todo mundo tem um defeitinho que para o que o outro olha assim não é muito difícil. E em alguns momentos já atendi alguns noivos também.
E eu já até comentei com alguns deles que dizem, olha, é interessante, mas aquilo que hoje você acha lindo, que te chamou a atenção, pode no futuro ser o mesmo fator de discordância, de briga e até de separação, né? Então é a mesma coisa que te atraiu um dia pode ser algo que vai repelir, né? Então é difícil, né? Porque a gente olha aquela pessoa e no momento a paixão não deixa você enxergar que é um defeito, né? E outro momento em que aquela paixão, aquele ciclo, né? Ele acaba e é o momento de o amor se desenvolver. Aí sim, aí é o momento de você colocar a sua energia e o investimento, que eu costumo dizer que o casamento ele é um investimento pesado, né? Quem tem 20, 30 anos de casado sabe que é uma vida inteira, é um investimento pesado que você tem, né, com aquela pessoa. E é algo que serve também para você se olhar e ver que você não é perfeito, né? O cônjuge, os pais, eles são as pessoas que vão falar aquilo que outros não têm coragem. Né? Eles são aqueles que vão te mostrar a realidade. Então, na família, a gente cresce bastante também. E aí, como é que podemos superar tudo isso aí? Como gerar todas essas emoções? E como passar, como, digamos assim, superar esses conflitos? Porque, pelo que a gente entende, né? Relacionamento é gerenciamento de conflitos, no caso. Mais cedo ou mais tarde, um por semana, 2 por semana, não sei, por mês, dependendo da situação, né, de como as pessoas vivem, convivem, se entendem, dialogam, conversam. Né? Eu acho que é o Você momento... falou que não tem uma receita pronta, mas tem assim um caminho, uma orientação, assim, né, para a gente não, digamos, não sofrer tanto assim e colocar as coisas assim, digamos, na mesa e conversar, dialogar, se entender, encontrar uma saída juntos, menos traumática para ambas as partes. É um momento, sim, não posso dizer que é menos traumático, né? Mas existe um momento na nossa vida que você tem que investir no seu relacionamento intrapessoal com você mesmo. Você parar, refletir e saber que não vai existir possibilidade de você mudar outra pessoa. Então, quem que você tem que mudar? É você mesmo. É a única pessoa que você tem poder. É você, o seu comportamento. E conforme o nosso comportamento, a nossa mudança de atitude, ela vai refletir no outro também. O outro vai passar a olhar você, não, ela está diferente, ou ele está diferente. Já não me respondeu mais dessa forma. E aí, a pessoa vai olhar para você, ela vai analisar o seu comportamento, mas isso não vai durar muito tempo, porque ela vai olhar para si também. Então, uma forma de você tentar resolver os conflitos é conhecendo a si mesmo, respeitando a outra pessoa, né? E fazendo com que o outro enxergue através do seu comportamento que aquilo não está bom. Eu já dei alguns conselhos para alguns casais, né? E a gente percebe aqui, voltando para um lado do casal, digamos que um dos cônjuges, ele gosta muito de falar, porque você demorou muito, porque você demora, porque você não respeita o meu horário, chegou uma hora dessa, nós vamos chegar atrasados para algum lugar. E, se por acaso aquela pessoa aborda de uma outra forma, ela faz uma única pergunta. Porque quando a gente pergunta, nós também damos a oportunidade do outro refletir. Com certeza. Você não vai perguntar algo sem que a pessoa pare e pense para responder para você. Então, você fazer uma pergunta é muito mais efetivo na questão de fazer o outro refletir do que você só jogar tudo aquilo que você pensa. Ou seja, a outra pessoa vai se defender. Uma acusação, tá? Vale muito mais, porque o outro, o que ele vai fazer? Poxa, está me atacando. Então, o nosso cérebro, ele aciona o mecanismo de defesa. Então, não é reflexivo. Quando você se defende, você usa os reflexos para se defender, né? Você não vai refletir de uma forma mais íntima, né? E perceber as coisas erradas que você está fazendo. Então, agora, me diga uma coisa, Marcelo, não querendo te cortar, mas já te cortando.
eu faço de tudo para me adequar a uma determinada realidade, situação, para evitar determinado tipo de conflito. E quando a outra pessoa, você falou no caso, a pessoa percebe, puxa vida, ela mudou, eu acho que vou ter que me encaixar nesse ponto aqui também, mas quando há situação de que esse tipo de reação, de reciprocidade não existe do outro lado, e aí? Eu aconselho a terapia. Procura uma série. Vamos fazer um mexinha agora, procura uma série. Porque aquele ditado ele é bem interessante. Você diz, santo de casa não obra milagre, né? Isso, tem muito mas, isso também. ele não, a pessoa não vai ouvir você de jeito nenhum. Mas se uma outra pessoa chega e dá os mesmos conselhos, né, que o cônjuge, ela vai dizer, nossa, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, né? E o outro, ele pode intervir dessa forma, né? É mais fácil ouvir uma outra pessoa quando tem uma intervenção, né? Porque quando é você sempre que está falando, ela já aciona automaticamente o mecanismo de defesa, não vai te ouvir. E às vezes não escuta mesmo. O outro não está disposto a parar, né? A conversa, ela é sempre interessante. É um momento em que você para, quando todo mundo está tranquilo. Eu aconselho a terem esse tipo de conversa, né? Quando não há aquela animosidade, aquele momento de briga, né? Nenhum ou outro está chateado. Mas é bom parar para conversar quando está todo mundo bem, quando está todo mundo tranquilo, e você falar do que você sente, né? Falar dos seus sentimentos e não atacar a outra pessoa, né? Porque para justamente você conseguir continuar a conversa, né? Então, falar sobre o que você sente é bem mais interessante e causa mais empatia na outra pessoa. Então você, na sua visão, se você hoje, por exemplo, quando tem muitos conflitos, violência doméstica, familiar, às vezes até feminicídio, problemas até com abandono de criança e tudo mais, qual seria a orientação que se daria? Essa questão realmente do diálogo, de conversar, de procurar se entender melhor, cada um ter, olhar também para dentro de si mesmo, procurar também ver de que forma está impactando negativa, positivamente, contribuindo ou não para a construção daquele relacionamento, que não deixa de ser um projeto de vida, no caso, né? Eu vejo assim, a gente tem um projeto, vamos comprar um carro, aí todo mundo se esforça, não, nosso projeto é comprar um carro, economiza daquilo, compramos o carro. Agora nosso projeto é comprar uma casa, e todo mundo dá o melhor de si para comprar uma casa, né? Mas aí na construção, por exemplo, de um relacionamento, que é um projeto de vida também, às vezes a gente não vê esse tipo de esforço, né? Às vezes vê de um lado, não vê do outro, ou às vezes há simplesmente aquele choque, né? De pensamentos, de ideias, de pontos de vista. E aí? Quando você compra um carro e ele dá defeito, você vai dizer, esse carro aqui não presta mais, então eu vou me desfazer desse carro. Manda pro ferro velho. Não, você não vai fazer isso. Você vai lá e você vai consertar o defeito ali do carro, né? E você vai continuar com ele, vai continuar funcionando normalmente, né? E às vezes a gente investe tanto em bens e não queremos investir em algo que é para a vida, Em né? pessoas. Em pessoas, no seu relacionamento e até mesmo em você. Essa questão da violência é o momento de a pessoa tem que parar para refletir e perguntar para si mesmo, por que eu ajo dessa forma, né? Será que eu também fui abusado? Será que eu fui maltratado e eu só sei agir dessa forma? E o outro não precisa aceitar ser tratado desse jeito. Tudo na vida ela tem um limite, né? Você também tem que se valorizar e saber que a forma como o outro está lidando para você está machucando, né? Não, às vezes fisicamente, às vezes psicologicamente. Então, quando alguém pisa no teu pé, você diz, ai, né? Num relacionamento, se alguém está machucando, se alguém está fazendo com que você se sinta assim, depreciado, né? Diga que está doendo, né? Fale assim, grite, não, está doendo, não pode mais continuar desse jeito, né? Alguma coisa tem que ser feito, alguém tem que intervir, né, nesse relacionamento, buscar ajuda. Há um tabu grande ainda, as pessoas não buscam ajuda porque elas querem defender a moral. Então, eu quero defender, proteger a minha moral, eu não quero dizer que eu sou violento, eu faço alguma coisa, ou eu traio o meu cônjuge, porque elas não querem se expor. Mas se você vai num médico, você está com câncer.
Você não vai no médico e dizer, não posso ir ao médico porque eu estou com câncer, eu não quero que ninguém veja o câncer que está aqui dentro de mim. Isso não acontece, porque você tem que saber que se você não tratar, você morre. Você vai lá exatamente para dizer que você tem, né? Exatamente. Então, procurar uma pessoa séria que não vai olhar para você e te julgar pelas suas ações, pelo seu comportamento, mas para ver pontos em crescimento na sua vida, pontos que precisam ser trabalhados para que você mude, seja uma pessoa melhor. Então, hoje, o tabu grande que existe para se procurar uma terapia é exatamente esconder defeitos, né, problemas morais e se camuflar, né, porque diante da sociedade quer ser diferente, né? Ou se a pessoa é descoberta e, não, todo mundo sabe que eu sou desse jeito mesmo, aí ela se mostra mais violento ainda. Isso é ruim, porque não cresce a pessoa, né, violenta e quem está sofrendo violência, né? Então, acredito que toda família... Vai virar um ciclo, no caso. Vira um ciclo e bem provável que mesmo que você tenha aquela família ali fragmentada, se em algum momento da vida você achar que deve construir uma outra família, você vai procurar alguém bem parecido e esse ciclo não termina. Então, cada um tem que ter o seu momento, né, introspectivo, de reflexão, de se conhecer, né? Conhecer a si mesmo e saber que a pessoa tem um valor, né? Você tem que se valorizar para que você possa tratar bem o outro, né? Construir uma família sólida, deixar o seu legado também, né? Ser uma pessoa digna, na verdade, né? Nesse contexto aí, Marcelo, por exemplo, o podcast, como pode, é o podcast da comunidade Nova Jerusalém, que é uma comunidade religiosa, uma comunidade adventista. Uhum. Nesse contexto aí, de que forma uma comunidade religiosa, de que forma conceitos bíblicos da palavra de Deus, né, pode ajudar essas famílias, por exemplo? Porque para muitos esses conceitos já estão, por exemplo, ultrapassados, né? Uhum. Já não valem mais para hoje, mas de que forma isso pode ajudar, pode contribuir? Ou essas comunidades têm meios, têm ferramentas, têm pessoas que podem aconselhar, ajudar, enfim, não sei. O que pode ser feito no contexto de religioso, por exemplo? Na comunidade cristã, a gente vê bem menos essa questão da separação, né? Apesar de que, dentre os anos que tenham passado, aumentou o número de divórcio, né, dentro da igreja. E as famílias da igreja, elas têm um pouco mais de informação a respeito da importância, né, desse vínculo familiar, porque nós costumamos estar interligados, né? Há uma conexão com Deus, que é o ser criador de todas as coisas, e inclusive foi ele que estabeleceu a família, né? Quando nós temos o entendimento bíblico, né? Quando você se volta para a Bíblia, lê o livro de Gênesis, você percebe Deus organizando um ambiente, cuidando de uma casa para colocar pessoas para morar nela, né? O primeiro casal, né? Então a gente sabe que a família é um plano de Deus. E a Bíblia está cheia de conselhos, né? Tem conselhos para os maridos que devem amar, né, as suas esposas de uma forma tão grande, assim como Cristo também amou a sua igreja, que foi capaz de entregar a vida, né, por amor a ela, né? Mas também aconselha as esposas a respeitar o marido, a ser submissa, né, a ele, para que coloque dentro da família aquele equilíbrio, né, de amor e respeito, né? Há essa... Não digo que é exatamente um papel, né, mas há uma necessidade, né? Geralmente os homens eles também querem ser amados, mas eles preferem mais o respeito do que a questão do amor em si, né? Mas a mulher, ela tem aquela necessidade de se sentir amada. É por isso que nós vemos mais frequentemente as mulheres falando: você não me ama, você não gosta mais de mim, porque, né, essa necessidade de afirmação afetiva, né? E a igreja, ela tem programações que falam sobre a família. Então, a pessoa, ela tem muito mais informação e tem mais estrutura para construir uma família sólida. Existem conselhos, né? Se tem alguma coisa acontecendo na família, ela tem um líder religioso que pode ajudar
a reorganizar essa família, né? Eles não estão sozinhos, né? Diferente de famílias que não são cristãs, né? Como exemplo, eles acham que não precisam de uma religião. Para quem eles vão se voltar, né? Se ele não tiver um preconceito de procurar um terapeuta ou um psicólogo, tudo bem, já pode, ajuda e muito, né? Mas não, na questão na porcentagem, né? A gente sabe que as famílias que têm uma religião, elas são mais estruturadas. Aqui não tem uma religião, costuma ter um pouco mais de conflito e aquela sensação de se não der certo eu separo, porque justamente não tem todos esses conselhos, né? Não tem a Bíblia como uma base de conselhos, né? Mas pode acontecer o contrário, né? A gente vê pessoas que estão ali fora, que vivem bem, né? Que se respeitam, né? E você olha assim, nossa, bem que essas pessoas poderiam ser cristãs, né? Mas não são. Mas elas vivem em harmonia, né? Tem muito um bom mais convívio até social, no caso. Exato. E às vezes dentro da igreja também tem pessoas que é o contrário também, né? Que Exatamente. deveria viver bem, apesar de todas as orientações, não vive bem. Mas a igreja tem meio de, por exemplo, de ajudar essas pessoas. Por exemplo, alguém que chega, pode ser qualquer pessoa, de qualquer religião, sem religião. Você sentir essa necessidade de buscar esse amparo, esse acolhimento, essa orientação. A igreja tem como receber essas pessoas e orientar essas pessoas? Tem. A igreja, ela trabalha com departamentos, né? E temos um departamento que é o Ministério da Família, né? E o Ministério da Família, cada igreja tem uma pessoa responsável por esse departamento que vai trabalhar justamente essa questão. Se ele não tiver a resposta, ele vai buscar. Ele busca com o pastor ou com a própria... nós temos na instituição, né, da igreja, uma associação que tem um departamento de família, né? Inclusive, na nossa associação, nós temos um departamental que ele tem um credenciamento de perfil de casais, né? Eu também fiz participei, né, não é bem uma matéria. Especialização, alguma coisa, É como se você tivesse um credenciamento de acionar uma plataforma, plataforma de perfil de casais. Ela se chama Prepare Rich. E nós somos certificados. Eu sou certificada, o departamental, que por coincidência é meu esposo, né? Ele também Deu certinho, então. Certinho. Né? Ele também participou, né, desse treinamento. E essa plataforma, ela ajuda a fazer o perfil daquele casal, identificando quais são os pontos de conflito que podem ser um ponto em crescimento, né, na vida deles. Trabalhado. Exato, então, trabalhar. Já que vocês têm essa expertise, então é um sinal que vocês não têm esses problemas, então, no caso, né? Não é isso. Inclusive, nós já fizemos conosco mesmo. É o casal perfeito? Mesmo, né? Não é. Não existe ninguém perfeito, né? A gente também luta bastante, né? Nós temos os nossos conflitos, né? Mas a gente tem crescido e tem aprendido muito que o outro tem que ser respeitado, né? A gente tem que trabalhar em harmonia. E quando você percebe que há um conflito um pouco maior, a gente já vai muito em busca... A gente usa o recurso da oração, né? A igreja adventista, ela tem trabalhado muito a questão da oração e a busca pelo Espírito Santo, né? Inclusive... Para quem não sabe, a gente acabou de participar de um projeto 10 dias de clamor, né? Foi um projeto muito lindo, né? E não tenho ouvido muitas pessoas falarem a respeito disso, né? Mas tem trabalhado muito essa questão de você buscar o Espírito Santo, para que você possa deixar ser transformado, né? A nossa natureza, ela é bem ruim mesmo, né? Vocês têm um projeto também muito bacana que trata dessas questões, no mais diversos ângulos, que é a questão do Quebrando o Silêncio, é isso aí? Exato. Projeto Quebrando o Silêncio. Tem a ver com esse tema que a gente está tem a ver com também com famílias, sociedades, conflitos, pessoas. Sim, a igreja também se preocupa bastante com a sociedade como um todo, né? O projeto Quebrando o Silêncio, ele trabalha justamente esses pontos que alguns eles são pontos de conflito e outros são pontos realmente de
crimes que acontecem, né, na sociedade, que é o abuso infantil, a violência, né, psicológica, a violência contra a mulher, a violência contra a pessoa idosa, né, contra a criança. Então, preocupado com todas essas situações que a nossa sociedade vive, a igreja tem trabalhado quebrando o silêncio, motivando a sociedade a fazer as denúncias, né, também. Porque o indivíduo, às vezes, quando ele não quer ser ajudado, e ele parte para um ponto que se comete crimes, né? Isso também tem que ser denunciado. As pessoas, elas precisam sentir as consequências das ações. E a igreja, né, orienta nesse sentido, então? Orienta, sim, para que possa haver uma denúncia. Vai lá, aconselha, orienta, mas é que chegou num ponto em que já passa dessa área, digamos assim, que vocês atuam, já é uma área mais para o lado realmente das autoridades, e vocês já... A igreja já pega e orienta para... Ou seja, a igreja não concorda com essa situação e orienta as pessoas a buscar os mecanismos necessários caso a pessoa queira também, porque às vezes a pessoa não quer. Né? Exatamente, porque os limites eles precisam ser encontrados, né? A gente dá limite para uma criança, dá limite para um jovem, né? Alguns adultos também precisam de limites, né? E nem sempre uma conversa ela vai resolver. Quando alguém não quer uma mudança, né, de comportamento e de vida, ela precisa sim, né, responder pelas coisas erradas e até crimes, né, que são cometidos dentro da família. Agora me diz uma coisa, mesmo nessas mudanças de sociedade, tantas coisas que nós vemos hoje, você como terapeuta familiar, professora, quais valores você considera fundamentais para uma família saudável, independente de religião ou não religião? Bom, a questão do respeito, eu acho algo importantíssimo, né? E como eu falei aqui, existem famílias que elas não são religiosas, mas elas trabalham muito bem o limite e o respeito, né? Uma boa convivência social. Exato, porque você não está no mundo sozinho, né? O outro, ele também tem sentimentos, você precisa se colocar no lugar do outro para que você sinta as dores do outro também. Então, você estabelecer esses limites, se colocar no lugar do outro, ajuda bastante a ter uma boa convivência, né? Por que esses princípios, por exemplo, são tão necessários? Passa tempo, passa anos, passa séculos, muda a cabeça de muita gente, mas por que esses determinados princípios, independente de Bíblia, de religião, de igreja, eles permanecem e são tão necessários para uma boa convivência, para a formação de uma sociedade saudável e, claro, né, sendo a família a base dessa sociedade, uma família que cresça saudável também. Porque isso vai respingar em outras pessoas também, outras comunidades, né? Eu achei até interessante esses dias um vídeo que viralizou aí, não sei quantos viram, de um macaquinho que ele foi rejeitado pela mãe. E ele buscou o afeto em alguém no zoológico entregou um animal de pelúcia, um macaquinho de pelúcia, ele se afeiçoou como é que é o objeto? Aquela pelúcia, né? Ele se afeiçoou a isso. E a gente percebe que ele tenta se encaixar ali. E ele não vai conseguir se não for aceito, né? Então, trabalhar a forma do respeito, da empatia, faz com que os indivíduos, né, os seres humanos e até mesmo os animais, no caso, a gente vê essa questão do macaquinho, eles têm essa necessidade de fazer parte, né, desse ambiente. Eles querem estar inseridos, né, e para que eles possam estar ali em uma situação mais saudável, né, um ambiente de aceitação, você tem que olhar com o olhar do outro, né? Dizer, poxa, eu não gostaria que fizesse isso comigo, né? Senão você se torna uma pessoa má, alguém que está sempre rechaçando o outro, causando sofrimento, né? Não só para aquela pessoa, mas os outros que estão ali ao redor. Então, a questão de ter saúde mental mesmo, você está bem consigo mesmo. Então, há um momento na vida que a gente tem que parar assim para pensar, bom, mesmo que uma sociedade inteira ela esteja desmoralizada, quem eu sou de verdade, né? Como é que eu posso agir
para que aquela sociedade ela mude também através do meu comportamento, né? É mais uma questão individual, do comportamento do ser humano, né? Meu comportamento também vai influenciar outro. Não sei se você já conheceu alguém que em um ambiente está todo mundo ali agindo de uma certa forma e o outro entra, muda tudo. O comportamento, até a forma das pessoas agirem, elas modificam, né? Então, você tem um poder de transformar também, né? A gente não pode esperar somente pelo outro. A gente também tem que ter a influência, né? Ser um agente influenciador, né? A gente De sofre mudança. influência, mas a gente também pode influenciar. Com Nós já certeza. falamos um pouco no contexto bíblico, Marcele, e a gente estava falando da comunidade adventista, trabalho da igreja adventista. Biblicamente falando, mesmo independente de religião, falando de orientações bíblicas, por exemplo, né? Ela apresenta a família como um projeto intencional, né? Mas também apresenta vários tipos de família, famílias briguentas, famílias com problemas, famílias com menos problemas, família com mais problemas. E o que nós podemos aprender dessa visão bíblica, né, no contexto da visão de hoje, e como encaixar essas orientações? Porque muitos dizem, não, isso aí já está tudo ultrapassado, isso não serve mais para hoje, né? Ainda tem orientações assim tão valiosas que possam ajudar a impactar positivamente e fazer com que as pessoas possam refletir e tomar decisões que possam ter uma convivência melhor, por exemplo? Sim, a Bíblia está repleta de conselhos, né? Conselhos que vão ajudar o outro a se desenvolver melhor como pessoa, como cristão, e ajudar também a sua família a ter esse relacionamento com Deus. Eu acho que tudo ele vai se resumir num relacionamento íntimo, né, com Deus. E eu acho que o evangelho, ele já é algo que ele inclui a todos, né? Não importa. Você pode ser alguém de uma família sozinha, você pode ser só um casal sem filhos ou uma família completa. O evangelho, o trabalho do evangelho na vida do ser humano, ela tem que ser uma transformação de dentro para fora, né? É um momento em que você está ali em comunhão com Deus. É somente Deus realmente que pode influenciar a sua vida, se você deixar, né? Porque Deus, ele é um Deus muito educado. E ele bate na porta, ele não entra com força, ele vai de uma forma que você precisa aceitar espontaneamente, né? Deus age com respeito com o ser humano. Então, se você tem essa comunhão com Deus, se você tem a vontade de ter essa transformação de vida, você deixa o evangelho fazer essa mudança, né? A gente não pode desqualificar a conversão de ninguém, né? Eu já vi várias pessoas olhando um outro, porque fulano se comportava assim, né? Fazia as coisas erradas e agora ele quer ser a pessoa certa, porque foi legítima a conversão daquela pessoa. Então, a gente não pode deslegitimar a conversão de ninguém. E mesmo que você tenha sido uma pessoa que praticou algumas coisas erradas, não foi um bom exemplo, né? Digamos assim. Mas o evangelho, ele tem esse poder de mudança de vida, de mudança de comportamento e também dá um pouco do evangelho para o outro, né? É a única religião em que você compartilhar. É a única religião que quanto mais você entrega para o outro, você também se enriquece, né? Não fica sozinho, né? O cristão, ele não vai para o céu sozinho. Ele tem que falar para outros também que isso é uma coisa boa, né? Que ele encontrou algo maravilhoso em que ele quer compartilhar e ele quer convidar o outro a ter essa experiência também. Nesse contexto aí, Marcele, né, é possível viver valores espirituais fortes, mesmo em um mundo assim tão secularizado, e apesar do mundo secularizado, mesmo que as pessoas, digamos, não queiram uma religião, você disse que conhece pessoas, sabe, pessoas que não vivem religiosidade, mas vivem muito bem, né, procuram realmente aderir a determinados princípios, determinados valores, determinados padrões, né. Mesmo no mundo secularizado, é possível que isso aconteça, é possível fazer diferente, viver diferente? É possível, né? Isso vai muito pela questão de busca, né? É individual. Você não pode forçar o outro a buscar,
O ser humano ele tem que sentir necessidade. E eu acredito que hoje, principalmente hoje, nós temos essa necessidade de buscar mais ainda, né? Porque é muito mais fácil você se influenciar. Nossa natureza mais errada, né? Mais pecaminosa, né? Digamos assim. Se você não busca, você vai se tornar como um padrão, né? Oposto ao evangelho, né? É muito mais fácil você se desvincular do evangelho e fazer as coisas erradas, né? Fazer o correto é mais difícil. Então, Deus é quem ajuda você a ter um comportamento mais saudável, né? Com o próximo, um comportamento mais espiritual, né? Acho que aquela máxima de Jesus Cristo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Acho que independente de evangelho é uma coisa assim universal, um conceito universal, que é independente, serve para qualquer pessoa, no caso, né? Ninguém quer ser machucada, né? Mas às vezes a gente machuca tantas pessoas, eu acho que quando a gente pensa nessa frase, eu acho que o mundo poderia mudar tanto se cada um de nós fizesse um pouquinho dessa frase aí, no caso, né? Com certeza, e a gente percebe pelo comportamento de Cristo mesmo, né? Quando ele pega a mulher adúltera, que todos estão acusando, ele se agacha e começa a escrever. Até hoje é um mistério, mas a gente acredita que ele escreveu alguns pecados, né, das pessoas que estavam ali presentes. Então ele se agacha e fala àquela mulher, ele fala primeiro, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas deixam a pedra cair de um por um, porque eles percebem que eles também erram, né? Então, bom, eu também erro, então eu não vou. Os mais velhos foram os primeiros a deixar as pedras caírem, né? E foram saindo um a um. Quando Cristo se aproxima da mulher e diz, onde estão os teus acusadores, mulher, né? E ela olha ao redor e diz, não tem ninguém aqui. Ufa! Graças a Deus, não tem ninguém. Graças ao Senhor Jesus. E Jesus, olha, bom, eu também não te condeno. E era o único que poderia tirar a pedra nela, né? Então a gente aprende com ele, né? Que Jesus é o único que ele sai de um caminho, né? Anda um percurso mais longo só para encontrar uma única pessoa e salvar a vida dela, né? Dar uma mudança de vida, uma perspectiva de vida melhor. Mudar a história da pessoa. Muda a história por completo, né? Hoje nós vivemos no mundo tecnológico, Marcelo. Nesse contexto que nós estamos conversando, de sociedade, famílias, desafios, diálogos, projeto de vida, disposição para mudar, para dialogar, para melhorar. Você acha que a tecnologia ajuda também nesse momento ou ela só atrapalha? Na verdade, o mundo ele evoluiu, né? A gente tem que aceitar que... Tá na área da pedra, né? Não tá, tudo... o homem Deus deu a inteligência, né, para o homem justamente para que ele pudesse criar coisas, né? Avançar, né? E a gente sempre... O ser humano é curioso, né? Ele sempre quer melhorar cada vez mais. E hoje a gente tem a tecnologia aqui, a internet na palma da mão, né? Por conta dessa evolução, né? Da inteligência do homem. E a gente pode usar isso a nosso favor, né? Usar as mídias sociais, é o que a gente está fazendo, né? Também, tendo essa conversa aqui, a gente pode usar para passar informações para a pessoa, para trocar experiências, para falar um pouco, né? Do que funcionou para você, do que mudou a sua vida, que pode também ser útil, né? E bom para outra pessoa também. Eu acho que a tecnologia... Ela pode sim, como tudo na vida, né? Pode ser usado sim, de forma bem positiva. Né? Também ela fala que ela pode gerar conflitos, que tem gerado muitos conflitos, principalmente a questão das mensagens, né? O marido fica olhando a mensagem da mulher, a mensagem do marido, daqui a pouco vê uma mensagem estranha, já gera um conflito, mas pode ser um fator de coisas boas também. Com certeza. E a gente sempre tem que dar a margem para nós estarmos errados, né? Essa questão das mensagens, assim, a gente tem que sempre deixar a margem de que pode ser uma coisa, mas pode também não ser. Não né? tirar conclusão precipitada, Exatamente. No caso, né? Marcelo, você teria, digamos, já que você é uma terapeuta de família, você vive num contexto religioso, mas você tem que ter essa visão de mundo também, de pessoas fora de religião. Uhum. O que você poderia deixar, digamos, para a gente fechar aqui, uma mensagem bíblica ou uma mensagem profissional ou uma mensagem digamos assim, de conceito universal que você poderia deixar assim para as pessoas, né, nesse momento que mais precisa de você se entender,
pensar nesse projeto de vida, viver uma vida diferente, uma vida melhor, procurar viver feliz, construir a felicidade do outro. O que você poderia dizer para a gente? Na verdade, o conselho que eu costumo dar para as pessoas é um conselho que eu dou para mim mesma também, né? Cuidar da sua família, né? Cuidar daqueles que estão próximos, que estão sobre a sua responsabilidade. Se você fizer só isso, você já está contribuindo para a sociedade. Imagina, cada família cuidando bem, né, do seu núcleo familiar, né? Não significa que você vai deixar todo mundo ali quadradinho, com o mesmo comportamento, porque, como eu falei, cada pessoa tem a sua personalidade. Sim. E viver a sua religião de forma intensa e verdadeira, né? Porque eu acho o evangelho muito inclusivo. Então, às vezes a gente olha para outras pessoas e a gente, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa pratica as coisas muito errado. O evangelho em si, ele já é inclusivo. Ele já acaba com preconceito, né? Preconceito diversos, né? Com a questão de homem, mulher, ou se é negro, se é branco, ou enfim, a pessoa o que é crente, né? O que não é crente, o que é ateu. Então, o evangelho ele já inclui todas essas pessoas. Então, já tem essa questão do respeito, né? Deus, ele ensina o respeito ao ser humano, né? Tanto é que ele não obriga o ser humano a servi-lo, né? A amá-lo, né? A tê-lo como Deus, né? Mas ele já é inclusivo, ele já abrange e abraça a todos. Então, cuidar da sua família, ter comunhão, né, com Deus, trabalhar essa comunhão de forma que seja verdadeira e transformadora, para que os outros também possam sentir essa transformação, né, essa mudança, né, não só na sua vida, mas também você possa influenciar outros também, estar, né, com esse Deus que ele é tão transformador, ele cuida tão bem, né, dos seus filhos. Que legal. Muito obrigado pela tua participação. Quer deixar mais algum recado? Quer deixar a tua rede social? Alguma coisa assim para as pessoas que queiram... vou falar com a Marcele agora, ela deu uma dica legal lá e eu vou entrar na rede social dela. Como é que faz para falar? Se você quiser... Faz teu mexão aí, Marcele. Bom, o meu Instagram é Marcele Dantas. Marcele eu acho Dantas. que é isso mesmo, né? Marcele Dantas. A assessora dela não está ali, é Marcele Dantas. Minha assessora aí, é Marcele Dantas mesmo. Como é que é? Na verdade, não. Na verdade, é @Marcele_Chaves. É só um negócio aqui mesmo, né? Tá certinho. @Marcele_Chaves. Coloca aí, produção. Coloca aí que é para todo mundo ver já na tela aí, que é para... Você atende... Tá um pouquinho parado, mas sempre a gente está colocando alguma mensagem, se o pessoal quiser precisar entrar em contato contigo, você atende? Como é que funciona? Sim, eu faço alguns atendimentos. No momento eu estou fazendo muitos, né? Porque eu trabalho com poucas famílias para ter um pouquinho mais de qualidade, certo, né? Sempre estou acompanhando ali. Mas você pode entrar em contato também através do Instagram mesmo, né? @Marcele com 2 L's, né? Chaves, @Marcele, não, desculpa, não é, o meu nome é com 2 L's, mas quando eu fui registrar lá no Instagram, isso, já tinha muita Marcele com 2 L's, então ficou só com um. Marcele, @Marcele Chaves. Beleza. Mandar um direct ali, você pode, eu vou estar lhe respondendo, na mensagem mesmo, né? Ô Marcele, foi muito bom conversar contigo, tá? Que bom que vocês têm essa visão, né? Que bom que a comunidade que você está inserida também tem essa visão de inclusão, de empatia, de receber as pessoas, de passar orientações para que casais, pessoas, famílias, sociedades possam ter um bom convívio, né, entre si, que possam se entender, né? E que possam superar aí os seus conflitos, os seus problemas e saber gerar bem as suas emoções. Muito obrigado, a gente só agradece de coração pela sua participação. Obrigado mesmo. Eu quem agradece, podem contar comigo. Muito obrigada, Augusto. Obrigada à equipe também aqui que me convidou. Eles confiaram em mim, olha. Eu agradeço de coração mesmo. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais uma edição do nosso Como um Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém.
A gente pede que você acesse aí o nosso conteúdo, deixe o seu joinha, clique no sininho, né? Compartilhe também para que a plataforma entenda, tá, o valor desse conteúdo, porque nós queremos que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, mais pessoas sejam abençoadas e recebam aí essa orientação. Queremos agradecer aí de forma especial mais uma vez a Emily Lobo, né? Que se afastou, mas continua aí no nosso coração, fazendo parte da família Como Pode, agradecendo aí Palhares Fotografia pelo seu apoio especial, a Wiener Filmes também pelo seu apoio oficial e toda a produção que faz parte dessa equipe que leva esses conteúdos tão importantes e tão relevantes para você que está nos acompanhando. Muito obrigado e até o próximo Como Pode.